Epifania é uma palavra do grego que significa aparição, manifestação. No Natal, o Senhor se manifesta também, primeiro aos seus contemporâneos, os pastores, os judeus, e agora na Epifania aos magos. Ele se manifesta ao mundo inteiro. É isso que representa os magos, né? Na tradição se tornam três justamente porque eram três os povos conhecidos naquele tempo. Ou seja, também para nós, porque nós não somos judeus, né? Então, também é um dia de festa para nós também por isso. É o que diz São Paulo na segunda leitura, né? Os pagãos são admitidos à mesma herança, associados à mesma promessa de Jesus Cristo. É nesse dia que o Senhor manifesta aqui, então, que a igreja ela é católica, ou seja, é para todos. Todos os que queiram fazer parte dela. Todos que queiram se deixar moldar por Jesus e pelos seus ensinamentos. Ser família de Jesus. É nesse dia que se cumpre a profecia da primeira leitura também. A luz veio ao mundo inteiro. Conseguimos distinguir, a gente consegue fazer três reações diferentes de grupos diferentes, né, nesse evangelho diante de Jesus. A de Herodes, a dos líderes religiosos, os judeus, e o do povo de Israel também, a cidade inteira, como diz o evangelho, e a dos magos. Herodes vê em Jesus um rival, uma ameaça, então ele tem que eliminar ela. Herodes representa os que sentem a sua vida ameaçada por Deus, porque eles estão vivendo a sua vida do seu jeito, eles não querem que a igreja, que Deus se meta na vida deles, eles não querem mudar. Bem, mas pode ser nós também, podemos ser nós quando a gente insiste em não mudar uma atitude, uma ideia. Enfim, a gente vê os líderes religiosos, eles foram chamados por Herodes. Eles sabiam de onde tinha Jesus nascido. E no fundo o povo também, o povo conhecia as profecias e ficou sabendo, né, da notícia, o evangelho. Mas eles não foram. Estão dispostos a indicar o caminho, mas não aí. Eles representam aquele famoso faça o que eu digo e não o que eu faço. Eles fizeram catequese, sabem que Deus existe, que precisam ir a missas, confessar, mas também não estão dispostos. E podemos ser nós também. Quando a gente não vai à missa porque teve preguiça, porque recebeu visita. Quando a gente não reza porque no fundo a gente não colocou Deus como prioridade. Enfim, e aí a gente tem os magos. Os magos viram a estrela, deixaram sua casa, sua família, comodidade, bens, enfrentaram dificuldades no caminho, frio, calor, pouca água, a areia batendo na cara, não só por algumas horas, né, mas dias, alguns dizem até meses ou até anos levaram para chegar lá. Eles escolheram o melhor presente que podiam dar para levar para Jesus. Eles buscavam o rei e encontraram um menino pobre, mas que é o Senhor. Podemos ser nós também, quando a gente luta para ser fiel, para dar ao Senhor o melhor que a gente tem, o nosso coração, o nosso tempo, o nosso dinheiro, tudo. Herodes termina assassino. Os sábios e o povo não veem o Messias que tanto esperam. Já os magos, eles sentem uma grande alegria, diz o Evangelho. Podemos ser nós também, quando nós vamos ao Senhor, quando buscamos o Rei e encontramos um pequeno pão, um pedaço de pão, mas que é o Senhor. Ouro porque Jesus é Rei, incenso porque Jesus é Deus e mirra porque Ele é o homem que vai morrer por nós, para nos salvar. A gente não sabe bem quem eram esses magos, mas a gente sabe que eles buscavam a Deus. Foram corajosos e humildes. Com certeza riram da cara deles, chamaram eles de louco, de radicais, sei lá eu o quê, porque iam para outro lugar, para um outro povo, um rei de outro povo. Mas eles queriam a verdade, não a opinião dos outros. Eles não se perderam em respeitos humanos, não mediram esforço para chegar até Jesus. A gente pode se inspirar nesses homens também. E não nos deixar levar nós só pelas coisas do mundo, mas por buscar os sinais de Deus no mundo, no dia a dia. Busquemos o Senhor em tudo. A gente precisa nos deixar guiar pelo Senhor, pela doutrina, pela revelação, pela igreja. Não temos medo do que os outros vão pensar, vão dizer, se a gente se aproximar de Deus. Começar a ir à missa dia de semana, ir fazer uma adoração de Jesus no sacrário, os minutinhos que seja, se confessar mais vezes, rezar antes de comer, rezar o terço. Não temos medo de defender Jesus, ou melhor, de explicar o ensinamento de Jesus, da igreja, quando estão falando mal dela. No fim das contas, meus irmãos, a gente está nesse mundo para conhecer e amar a Deus, sermos santos e ir para o céu. O que importa é isso. O resto se ajeita. Tem muita coisa boa contida nesse o resto se ajeita? Tem sim.
mas o que importa é Deus. Imagina se todos os católicos do Rio Grande do Sul resolvessem ser católicos de verdade. Mas de verdade mesmo, de verdade mesmo. Viver os mandamentos, dar bom testemunho. Nós seríamos mais de 7 milhões, numa população de um pouco mais de 10 milhões. Em pouquíssimo tempo, todo o Rio Grande do Sul ia ser católico. E em pouco tempo também ia espalhar isso para todo o Brasil. E olha, eu diria que no máximo em um ano nós seríamos um país inteiro verdadeiramente católico. E em algum tempinho também tinha espalhar isso para o mundo inteiro. Parece impossível, utopia. Bem, não sei se é mesmo impossível, se é possível, mas a gente precisa sonhar. Sonhar alto, rezar, pedir isso a Deus. Primeiro para mim mesmo, depois para os meus irmãos também, claro, para os outros. Mas a gente precisa pedir todo dia e incansavelmente a nossa conversão. Pedir ao Senhor que nos ajude a aumentar o nosso coração, para que a gente ame a Deus mais e mais. A gente precisa sonhar, sim, em não cometer mais nenhum pecado mortal. Sonhar, pedir e colocar os meios, claro, mudar o que precisa ser mudado. Por causa do medo do inferno, bem, tudo bem também, mas por amor a Deus. Deus merece tudo que a gente pode dar de melhor para Ele. Vamos dar os nossos presentes ao Senhor esse ano. Um amor que quer gastar tempo com Ele, com o amado, na oração pessoal, meditando suas palavras no Evangelho, fazendo companhia para o Senhor no sacrário, recebendo a Eucaristia, sendo também nós uma estrela que conduz até o Senhor para todos que se convivem com a gente. E assim a gente vai poder também ser luz nesse mundo, que ainda tem as suas trevas, e tantas trevas. Nossa Senhora segurava o menino que foi adorado. Junto dele sempre está ela, e ela sempre quer nos ajudar a encontrar seu filho, o Rei, o Deus, o homem perfeito, que nasceu e morreu por nós. Que Nossa Senhora nos ajude, que os Reis Magos nos ajudem, e que Deus nos abençoe. Amém.